Irmão Marcos. Shalom. Bom, eu quero perguntar para você o seguinte: qual a diferença entre o calendário lunar e o calendário lunisolar? Bem, vamos identificar primeiro, né, o que é o calendário lunisolar, que nós temos defendido nos nossos debates aí. O calendário lunisolar, a gente começa a entender ele quando você interpreta a completa fase, a sequência, né, da Lua. Então, por exemplo, a Lua ela completa o seu ciclo em 29 dias e 12 horas. E que cada etapa, cada fase dela é uma fase distinta uma da outra, né? Então, quando você identifica, né, o cabeça do mês Uroshi Hodeshi, é exatamente o momento em que você fala, não, esse aqui é o primeiro dia do mês. E isso aí tem que ser identificado pela Lua, né? Então, só que é o seguinte, no calendário lunisolar você pode interpretar de duas maneiras, né? Uma certa e uma errada. Então, o que acontece? Quando as pessoas saem do calendário pagão, desse gregoriano, onde tudo é apontado e os meses nunca coincidem, raramente, é muito raro coincidir, com a cabeça de mês, o início do mês, sendo pela Lua, né? Então, o que acontece? Você está no calendário gregoriano servindo, aí você fala, não, vou tentar sair desse sistema pagão e vou, então, praticar o calendário lunisolar. Quando você parte para o calendário lunisolar, você encontra um outro problema também, né? É que existem duas formas que estão praticando no mundo. Então, o sistema que é praticado pelos judeus, pelos caraítas, é o chamado avistamento do crescente. O crescente é quando a Lua ela está minguando, né? E ela vai passar pelo Sol, ela passa para o outro lado do Sol. Quando começa o novo ciclo lunar é quando ele passa do lado do Sol. Quando ela entra em conjunção com o Sol, ou seja, no mesmo alinhamento, encerra aquele ciclo e começa um novo ciclo. E quando a primeira aparição, quando reflete o primeiro raio de luz que a Lua reflete para a Terra, é avistado e é o crescente. Então já passou pelo alinhamento e é o crescente. Este crescente é o que é adotado como Lua Nova pelos judeus caraítas e outras comunidades judaicas. Mas nós temos observado e buscado, pesquisado, que para você determinar o fim de uma lunação, você não pode olhar o começo dela, você tem que olhar o fim dela e determinar o fim dela. Então, quando você está observando o minguante, vai chegar um momento em que o minguante, ele é a última visão dele e ele só pode ser visto pela manhã ao nascer do sol, ou seja, antes do sol nascer, você consegue ver o último minguante. Ao passo que para você ver o primeiro crescente tem que ser ao pôr do sol. Ou seja, quando o sol se põe, logo em seguidinha você consegue ter a visão da lua crescente. Para você observar o minguante, antes do sol nascer, um pouquinho antes dele nascer, você vai observar e vai ver o último minguante. Então, quando eles se erguerem, quando você vê que a lua vai dar para ela se pôr de novo, naquele momento, quando ela se pôr, ela já entra em conjunção com o sol. Compreende? Quando ela entra em conjunção com o Sol, é um momento que ela passa, na fase que ela está antes do Sol, vai passar para a fase depois do Sol e encerra o ciclo quando eles estão em conjunção. Quando aparece a primeira lunação que você vê do outro lado, já é a próxima lunação, aquela lunação anterior já acabou. Então, para você observar verdadeiramente o fim de um ciclo lunar, de um mês, você tem que observar ele no seu final. Você vai acompanhando ele até ele acabar. Quando você deu um encerramento, quando aparecer o crescente, você já está no segundo dia e não no primeiro dia, conforme eles apontam. Entende? Então, essa é a diferença. Agora, o que é o crescente? Então, aí agora, eu acho que foi isso também que você havia me perguntado, né? Isso. O crescente, ele é assim, quando os antigos sumérios, né, na antiguidade, eles observavam a lua, ela estava desaparecendo, eles diziam que ela estava morrendo, a lua estava desaparecendo. Então ela ficava cheia, era muita festa, mas depois ela começava a ficar minguante
então eles começavam a ficar tristes porque a lua ia morrer. E ela ia minguando, 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 minguando até ela morrer. Quando ela morria, eles entravam em luto, porque eles não viam mais a lua. E quando aparecia o primeiro raiozinho que forma um ser, eles explodiam em festa, em adoração, eles faziam oferendas, porque a lua nasceu de novo, ela tinha morrido e acabou nascendo de novo. Era assim no mundo antigo que funcionavam as coisas. E esse crescente passou a ser adorado de tal forma que quando os inimigos de Israel iam para a guerra, as armas que eles usavam... Quem está com o aí? As armas que eles usavam tinham o símbolo do crescente. O escudo que eles usavam tinha o símbolo do crescente. O deus de estatueta, o deus que ele levava para a guerra, tinha o crescente. Então o crescente, ele é uma coisa que é adorada no mundo antigo. No Egito tinha inclusive templo para adorar o crescente. Então o crescente era esperado como se fosse um deus, né? Uma entidade. E isso é um paganismo terrível que Elohim tentou tirar isso de Israel. E de fato, quando tirou o povo de Mitzraim, do Egito, a questão do crescente, ela foi, vamos dizer, ela aparece só lá, quando o Gideão ele entra em luta contra, não sei se é os midianitas, eu acho que é isso mesmo. Quando ele entra em luta para liberar o Israel dos midianitas, na hora de pegar os despojos, então tem muito crescente. Então ele pega esses crescentes e faz uma estola sacerdotal com os crescentes que ele pegou. Isso aí veio ser motivo de tropeço e de queda para Israel também. Observe. O crescente, então, é um símbolo de adoração e passou a fazer parte na Babilônia, como o crescente é uma entidade. E, por final, passou a ser o símbolo do Islã, o símbolo de todo o universo do Islã é o crescente vermelho. Não só o crescente vermelho, mas eles colocaram também a estrela da manhã. Ou seja, o crescente e a estrela da manhã junto forma forma a estrela caída e a adoração ao crescente. Esse complexo sistema que está instalado no meio do Islã, que é um paganismo, que é observado ainda pelos judeus na forma de interpretar o início do mês como crescente, é dedicar o crescente e o início do mês, entende? É complicado isso. Então, irmão, só um pouquinho aqui. Realmente, se você olhar as bandeiras dos países ali, todos têm o sol, a lua, né? A lua, o crescente, e alguns têm como a bandeira da Síria tem, parece que é a lua e uma estrela, como você falou. Isso, a estrela da manhã. Estrela da manhã, que eles falam, né? Então, quer dizer, os árabes, né, eles, de certa forma, eles têm um calendário chamado lunar, né? E então, esse lunar, ele é parecido com o luno solar ou é diferente? Ele é igual. O problema é que eles observam o crescente, né? Eles valorizam o crescente como sendo o nascimento dessa deusa, né, que é chamada de deusa lua, que o sistema antigo vem adorando como se fosse uma deusa, né? Eles chamavam inclusive a lua como se fosse uma deusa. E a deusa morria a cada lunação e ressurgia na próxima lunação. E esse nascimento da deusa, que é o crescente, é o momento clímax do nascimento da deusa. Então eles passaram esse nascimento da deusa para o nascimento dos meses. E isso não pode, Elohim não quer isso. Elohim quer que você observe a lua minguando, minguando, minguando. E quando ela estiver em algum ponto do minguante, ele quer que você saiba que daí a 3 dias, daí a 4 dias, daí a 2 dias, daí 1 dia, ela vai ficar invisível. E nesse momento que ela fica invisível, nesse momento, é a Urosh Hodesh. E não quando aparecer o adorado crescente, compreende? Isso. Então, por exemplo, quando ela entrou na transição, no outro dia já é lua nova. Não importa se eu vejo o brilho, não. Quer dizer, eu sei que no outro dia é lua nova, não é isso? Como é que... Por exemplo. O momento da conjunção, o momento que ocorre o alinhamento, esse alinhamento a gente chama de alinhamento Terra, Lua e Sol. É o momento em que a Lua ela vai ficar exatamente entre
a Terra e o Sol. Nesse momento, ela fica invisível. Mas esse é o ponto zero. Esse é o ponto que vai iniciar a próxima lunação. A lunação velha morre nesse momento em que ocorre esse alinhamento. E a partir desse momento, o que segue a seguir é um novo ciclo lunar. Então aquele ciclo lunar velho vem e morre aqui no alinhamento. E a partir daqui o que nasce é um novo alinhamento. Mas a morte se dá não na visão do crescente, e sim na visão do último minguante. Quando você vê o último minguante, você vai falar, amanhã é Rosh Hodesh. Compreendeu? Entendi. Então aí no caso fica até mais fácil você guardar, né? Fica, porque veja bem, lá na conversa que Davi teve com Jonatas, né, eles estão conversando no campo, né, e ele fala assim, olha, amanhã é lua nova e eu vou ter que ter um lugar assentado lá na mesa com o rei para fazer a ceia. Né? E Jonatas confirma com ele depois da mesma conversa, escuta, amanhã é lua nova e você não vai estar lá sentado com o rei. Como é que eles vão dizer amanhã é lua nova observando o crescente? Isso é impossível, não tem jeito. Então o que eles observaram? Como os judeus observam o crescente ao pôr do sol, ou seja, ela já está para trás do sol, então quando o sol se põe, ele emite um raio, ou seja, a luz dele vai refletir na lua e você vai ver o crescente. Para ver o minguante, você não pode olhar no horário, você vai olhar na hora antes do sol nascer. Ora, você está olhando o minguante, você sabe que aquela forma que você vê é a última, porque você vai ter experiência. Assim como eles adquiriram experiência de observar o crescente, eles poderiam ter desenvolvido a experiência de observar o minguante. Mas o minguante não interessa, o que interessa é o adorado crescente, então é o crescente que é esperado. Mas quem espera e busca o minguante vai achar o minguante da mesma forma. Só que ao invés de observar ele ao pôr do sol, vai observar ele ao nascer do sol. Então se eles observam por volta de 18 horas, 19 horas da tarde, então, para observar o minguante, vai observar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, só isso. Outro ponto interessante é o seguinte, por exemplo, se você já guarda aluno solar, então você sabe que um mês tem 28 dias, 28, né, 29? Não, 29 e 30. Isso acontece. Corretinho aí, abater 29 dias, perfeito. Perfeito, porque essas 12 horas, se fosse 29 dias certinho, ia sempre dar no mesmo horário. Quando deu, por exemplo, se você iniciou à meia-noite, então ele ia cumprir, quando completasse 29 dias completamente, ia terminar na meia-noite, não é isso? Mas o que acontece com essas 12 horas que excede é justamente o que causa você ter meses de 29 e de 30 dias. Um exemplo, para nós entendermos, o nono mês que nós encerramos agora, o que acontece? A lunação, aquela conjunção que nós estamos falando, nós estamos observando o minguante até o momento que ele entrou em conjunção. Nós encerramos ali na conjunção e a partir dali o que viesse já era lua, vamos dizer, da nova lunação. Só que isso aconteceu às 8 horas da manhã e 41 minutos. Como que eu vou aplicar o Rosh Hodesh às 8 horas e 41 minutos? Então aquela lunação de 29 dias e 12 horas terminou às 8 horas e 41 minutos. Como eu só vou aplicar o Rosh Hodesh à noite ao pôr do sol, então eu vou somando. 8h41 terminou, então eu tenho 29 dias, 12 horas. Agora vou avançar nas 9, na 10, na 11, então vou somando nessa lunação. Vou compactando nessa alunação até chegar ao pôr do sol. Quando chegar ao pôr do sol, eu não tenho aquele dia mais 29 dias e 12 horas. Eu tenho 29 dias, 12 horas e mais o horário que eu comi daquela alunação até chegar ao pôr do sol. Então esse mês nono que nós encerramos, ele terminou com 30 dias por causa disso. Agora, obviamente, que a próxima alunação, nós vamos observar que ela vai terminar com 29 dias, porque eu já emprestei 12 horas dessa nova alunação para a alunação anterior, para ela se transformar numa alunação de 30 dias. Aí vai, nós vamos chegar, nós vamos vai sobrar mais 12, aí você completa com mais 12. Exatamente, você vai incorporando 12 horas do mês que vem para esse mês que você está terminando. Obviamente, aquele mês que vai começar, ele não vai ter as 12 horas, então você vai matar ele com 29, porque você emprestou 12 horas para esse aqui para virar 30. Por quê?
Porque o momento da conjunção ocorreu fora do governo da Lua, ocorreu de dia, por exemplo. Então você tem que continuar, a Lua não vai parar. Então você vai comendo o ciclo lunar da nova lunação até você entrar em Rosh Chodesh, que isso só pode acontecer no governo da Lua à noite. Irmão, é correto guardar, por exemplo, guardar a questão do... por exemplo, o ano começa da primavera, né? O equinócio da primavera, né? Que fica entre março aqui no Brasil e abril. Às vezes há uma diferença. No caso, a primavera pelo ano solar, ela já é determinada que é 21 de março. Ok? Isso aí não muda. Por exemplo, 21 de março é o equinócio de primavera, 21 de junho o solstício de inverno, depois 21 de setembro o solstício de, eu acho que é o outono, e por aí vai. E depois 21 de dezembro é o solstício do inverno, o solstício de inverno. Aquele sinal, por exemplo, da cevada, ainda é válido, por exemplo, para achar o... É válido. O que acontece? A cevada, ela não respeita o calendário lunisolar, ela respeita o calendário solar. Por quê? Explico. A questão da agricultura, ela está relacionada com a posição da Terra em relação ao Sol, e não em relação à Lua. Então, essa questão das estações do ano não tem nada a ver com a Lua. Mas nós temos um mandamento que é para observar o início de cada mês e determinar o primeiro mês do ano através da Lua. Então aparece aí um complicante, mas não é complicante, mas aparece um fator novo. E acontece o seguinte, esse fator novo, ele determina o seguinte: quando chegarmos naquele 21 de março, pelo calendário gregoriano solar, que é o que marca o início da primavera, então eu teria que ter um alinhamento naquele exato momento da Terra, Lua e Sol, exatamente no dia 21, para ver uma coincidência em que eu estou iniciando a primavera com o primeiro dia do primeiro mês do calendário hebraico. Agora, vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós marcamos lá que no dia 21 de março, que é o equinócio, que é o primeiro dia da primavera, e nós tivemos um alinhamento Terra, Lua e Sol, então ali vai ser o primeiro mês do ano hebraico também. Aí nós vamos partir junto, partiu. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando a Terra der a volta em torno do Sol, quando faltar 11 dias, exatamente 11 dias, para ela completar o ciclo e chegar no equinócio, a Lua vai entrar em conjunção, ou seja, Terra, Lua e Sol entram em conjunção 11 dias. Então eu tenho que começar o mês hebraico, cabeça de mês, de ano, 11 dias antes do calendário gregoriano solar, entendeu? E aí, no caso, ao passar dos anos, ele fica bem atrasado, não é isso? O que é aqui? 2, 3. Só que assim, então vamos lá. No primeiro ano, defasou 11 dias, certo? Certo. No segundo ano, vai defasar aqueles 11 dias e mais 11 dias. Vai defasar 22 dias, certo? Certo. Só que no terceiro ano, você vai introduzir o 13º lunação. Você vai introduzir uma lunação no 13º, no terceiro ano, você introduz uma nova lunação. O que acontece? Uma lunação não tem 29 dias e 12 horas? Você vai subtrair aqueles 22 dias, quantos dias vai ficar? Não vai ficar 7 dias? Isso. Então, vamos supor, se você estava atrasado 22 dias do equinócio de primavera solar, agora quando você coloca uma lunação, você vai passar 7 dias depois. Isso quer dizer que no ano seguinte, quando começar 11 dias, você vai subtrair o teu 7 e vai ficar com 3 dias. Então você vai ficar ali pertinho. Você vai ter uma defasagem máxima de 22 dias, porque você vai corrigir quando chegar em 22 dias. E vai ter um avanço máximo de 7 dias, porque você vai introduzir uma nova lunação e vai... Tá compreendendo como é que é? Não, sim. Tipo assim, no luno solar, o começo do mês vai ser sempre na primavera, de acordo com a Torá, no amadurecimento da cevada, é isso? Deixa eu tentar colocar. Isso. Vamos colocar isso então. Eu preciso de 3 coisas. 3 coisas. 2 delas vai determinar o Rosh Hashanah. 2 delas determinam o Rosh Hashanah. A primeira coisa que eu preciso
é que ocorra o alinhamento Terra, Lua e Sol. Ou seja, é a Lua quem vai determinar. Perfeito? Esse aí eu não posso fugir disso, isso é uma coisa... Agora tem mais duas coisas que, somando com isso, eu consigo determinar. Quais são essas duas coisas? Essa palavra que você falou aí de... Como é que é? Você usou... A cevada? Mas o que você... A palavra certa é Abib, né? Que é o tempo de maturação. Isso. Só que, na verdade, o que está escrito nos originais é mês das espigas. O que é mês das espigas? O mês da espiga é o mês em que a espiga ela atinge uma fase de maturação que você pode, inclusive, colher ela e comer, mas não pode guardar, porque ela ainda não está seca, está muito verde, vamos dizer, o teor de água é muito grande. Mas ela já atinge aquele estágio que a gente chama de Abib. É o momento em que ela já, vamos dizer, ela granou, vamos dizer assim, ela já está com sua conformação de grão prontinha, mas ela ainda está assim, vamos dizer, verde, né? O teor de umidade é muito grande. Então você já pode coletar ele nesse estágio, você seca ele lá na chapa do fogão e você prepara ele e come. Mas se você for guardar isso, não presta porque vai apodrecer. Então esse é o chamado, quando você entra nessa fase, é chamado de período, mês das espigas, ou seja, é o período de Abib. E esse período, ele pode durar até 20 dias, 25 dias. Você pode, no momento em que você determina que já dá para colher e comer, não dá para armazenar, então eu vou colher a minha porção de hoje e vou comer. No outro dia você vai lá, olha, não dá para guardar ainda, mas eu vou colher a minha porção do dia e vou comer. Quando ela estiver prontinho para colher, você ainda tem mais uma opção. Eu não vou colher hoje, eu vou colher daqui uma semana. Pode ou não pode? Então esse período das espigas, você pode estender até por uns quase 30 dias. É um momento em que você atinge a maturação suficiente para você dizer, eu posso me alimentar disso, mas não dá para armazenar porque ainda está muito verde. E o momento que você diz, não, já posso colher, mas eu vou colher daqui 5 dias, daqui a uma semana, porque eu não quero colher agora. Então esse período quem vai determinar é a primavera, porque é o momento em que os grãos atingem esse momento de maturação, é justamente na primavera. E há o momento da colheita, que aí quem determina é você que vai determinar. Então se eu quiser falar, não, eu quero colher daqui 4, 5 dias, não tem problema, se não tiver chuva na região e como não tem, então fica lá, você vai colher daqui 4, 5 dias. Então esse período de espiga, de Abib, você pode prolongar ele no período natural dele de 20 dias e você ainda pode prolongar ele mais uns 6 dias ou 7 dias, então você tem um total de 25 a 27 dias. Então você tendo Rosh Hodesh, ou seja, o alinhamento Terra, Lua e Sol. Quando ocorrer o mês da espiga, a primeira conjunção que ocorrer durante esse momento em que ela está nesse momento de Abib, o mês da espiga, você determina o Rosh Hashanah, o primeiro mês do ano. Compreendeu? Compreendi, muito bom, irmão. Agora tem uma outra dúvida aqui que eu acho que todo mundo tem. A questão do sábado da lua nova. É importante guardar, irmão? O sábado e as luas novas, é isso? Isso, por exemplo, a lua nova, de acordo com alguma pessoa, é um sábado, né? Um tipo de sábado. Vamos tentar colocar assim. Existe um mandamento, né? E ele está muito claro ali em Ezequiel, no capítulo 46, no versículo de 1 até 3, dizendo que deve-se todo o povo adorar a Elohim nos Shabbats, no Shabbatot e Lua Nova. Então ocorreu Lua Nova, é um dia de adoração, não é um dia de trabalho, porque lá em Ezequiel 46, de 1 a 3, diz o seguinte, que durante os 6 dias de trabalho, o lugar de adoração, o templo vai estar com a porta fechada, mas que ela vai ficar aberta na Lua Nova e nos Shabbatot, ou seja, nos sábados. Então o que acontece? Lá diz assim que todos devem comparecer para adorar, ou seja, vamos supor que é um culto, vamos imaginar que é um culto, é uma igreja.
Se as pessoas vão na igreja nos Shabatot, ou nos sábados, elas devem ir também no dia de lua nova. O mandamento é igual. Não, o Shabat, nesse caso para adoração, não é maior e nem menor que a lua nova. Em Yeshayahu, se eu não me engano, lá no 60, eu não lembro, diz assim, que todos com a lua nova, né, que hei de criar, com novos céus, com toda a restauração, que todos devem vir de um sábado a outro e de uma lua nova a outra adorar. Então quer dizer, você tem que comparecer perante Elohim nos Shabatot, nos sábados e na lua nova. Agora, se a gente despreza a lua nova como foi desprezado pelo calendário pagão gregoriano, o que acontece? O povo... Nós estávamos falando sobre os efraimitas. Pois é um problema também que os efraimitas eles vão voltar para os termos de Elohim, restaurando esse calendário lunisolar verdadeiro. E dentro do calendário, você tem o primeiro dia do mês marcado pela lua, o Rosh Hodesh, e logo em seguida você vai ter os 6 dias de trabalho, você vai celebrar um Shabat, trabalha mais 6 dias, vai celebrar um Shabat, e isso é obrigação. Quando chegar lá, você cumpriu o 4º Shabat do mês, porque todos os meses terão 4 Shabats, não 3 nem 5. Por exemplo, no calendário gregoriano, não tem meses que tem 5 sábados. É complicado isso, porque cada mês hebraico tem apenas 4 Shabatot, ou seja, 4 sábados. Por exemplo aqui, digamos que no dia 28 de cada mês é um Shabat, né? Dia 29. É 29, é isso? É um Shabat. Isso. Shabat semanal. Essa palavra semanal é esquisito. É isso? Isso mesmo. Se no outro dia é lua nova, então eu tenho que guardar 2 dias direto, por exemplo, o Shabat semanal, o 7º dia, e o Shabat da lua nova? Isso era uma coisa assim muito comum que acontecia na Beit HaMikdash, no templo, né? Acontecia de o sacerdote abrir, né, no Shabat, e ele sabia que ele estava observando o minguante e falou, olha, eu vou abrir no Shabat e sei que amanhã eu vou abrir porque amanhã é lua nova. Ele sabia disso, observando o final do mês e não o início do mês, crescente é outra coisa. Então ele estava fazendo o trabalho do mês dele, olhando, acompanhando. Pela lunação dá para saber cada sábado certinho, não tem como errar isso aí. Então o que acontecia? Esse mês agora, quando é 29 dias, olha só, quando o mês é de 29 dias, significa que você vai fazer o Shabat do dia 29 e ao pôr do sol você vai entrar em Rosh Hodesh, vai ser o primeiro dia do mês. Quando o mês é de 30 dias, significa que você vai celebrar o teu Shabat do dia 29, vai ter um dia normal de trabalho, e ao pôr do sol desse dia normal de trabalho, você entra em Rosh Hodesh. Ou seja, nos meses de 30 dias, você vai ter entre o Shabat e a lua nova, o Rosh Hodesh, você vai ter um dia normal. Quando é o mês de 29 dias, conforme como vai ser o mês agora 10 e o mês 8 que se passou, antes do mês 9. Então o que aconteceu no mês 8, quando nós encerramos o mês 8, o que aconteceu? Nós entramos em Shabat e logo ao pôr do sol entramos em Rosh Hodesh. Já nesse 9º mês que nós terminamos agora, nós entramos no Shabat, no dia 29, celebramos o Shabat, tivemos um dia normal para trabalhar, para fazer as coisas, e no dia seguinte entramos em Rosh Hodesh. Então é comum acontecer isso aí, de você, a cada mês sim, mês não, você vai ter o Shabat e o Rosh Hodesh emendado, então um feriado de 2 dias. Né? Uma outra coisa que eu acho que todo mundo tem dúvida é o seguinte: o Shabat, ele deve ser guardado do pôr do sol ao pôr do sol, ou o Shabat deve ser guardado só na parte clara, quer dizer, uma parte onde é dia, onde tem o sol. O que acontece também é uma influência muito forte do calendário gregoriano, dizendo que o dia tem 24 horas exatamente, unindo a parte noite e a parte dia. Só que a Torá, lá em Bereshit, em Gênesis, capítulo 1:14 até o 18, vai dizer que Elohim separou a noite e o dia, separou a luz e as trevas, ele não quer a união disso.
Existe um Shabat que não é o Shabat do sétimo dia, fica bem claro isso. Existe um Shabat que é celebrado no sétimo mês, no dia 10, do pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, é o único Shabat que está escrito nas escrituras, que você vai celebrar ele de pôr do sol, pôr do sol. Agora, a razão disso é muito simples. É o dia do Yom Kippur, é um Shabat do dia do Yom Kippur, em que você tem que pedir perdão e perdoar. Aí a interpretação é simples. Por que de pôr do sol a pôr do sol? Porque você tem que pedir perdão para os teus erros no governo da lua e para os teus erros no governo do sol. É simples. Agora, os Shabat que está dentro do Shabat, que é o encerramento dos 6 dias de trabalho, não se aplica a isso. Por quê? Porque existe uma lei determinada lá em Bereshit, no capítulo 1, de 14 a 18, dizendo que você não pode unir a noite e o dia, você tem que separar a luz das trevas. Você tem um governo para o dia e um governo para a noite, distinto, um não interfere no outro, e você não pode unir isso aí. O Mashiach mesmo disse, o dia não tem 12 horas? Ora, é lógico que se você fizer uma média anual, haverá dias que tem 12 horas, haverá dias que tem menos de 12 horas e haverá dias que tem mais de 12 horas por causa do solstício e por causa dos equinócios. Agora, se o mandamento é para você separar, quando a gente fala Yom Shabat, você está falando dia de Shabat. Lembra-te do dia de Shabat. Lá não está falando lembra-te do Shabat, mas lembra-te do dia do Shabat. O Yom Shabat, ele começa ao nascer do sol e ele termina ao pôr do sol. Isto é você celebrar a luz, a parte dia, e não celebrar as trevas, porque as trevas não faz parte das celebrações. O único Shabat, repito, que envolve a parte treva e a parte luz, ou seja, a parte noite e a parte de luz, a parte dia, é o Shabat do Yom Kippur, que não é um Shabat de sétimo dia. Então, se eu pegar e transferir para todos os Shabatot, para todos os sábados, o preceito que é determinado para o Yom Kippur, para o Shabat do Yom Kippur, eu vou estar errando na Torá, porque a Torá ela é muito incisiva em dizer que o governo do sol é governo do sol, o governo da lua é governo da lua, que a treva não se mistura com a luz tem que ser separada das trevas. Então o Yom Shabat é luz, não é trevas, então você celebra ele do nascer do sol até o pôr do sol. Até porque, como fazer compra à noite, hoje tem até supermercado que é 24 horas, as pessoas trabalham à noite, né? Quer dizer, o mundo ficou muito, muito maluco, vamos dizer assim. Mas antigamente era muito simples, escureceu, você dormia, não é isso? Porque então, não tinha luz. Essa luz elétrica nós conhecemos há pouco tempo, né? E outra coisa, quando eu conhecia a luz de lampião, de lamparina, essas luminárias que queima querosene, por exemplo, não existia querosene, não existia óleo diesel também. Então era lenha mesmo. Quando os caras que conseguiam, vamos dizer, juntar sebo, porque queimar o óleo de oliveira, por exemplo, era raro demais. Você produzia apenas para Beit HaMikdash, para manter as luzes acesas do templo, mas aquilo era uma coisa muito nobre. Você não podia estar espremendo a azeitona para tirar óleo para você queimar dentro de casa, né? Então, quando ia o sol se pondo, todo mundo recolhia nos seus puleiros, vamos dizer assim, que nem as galinhas faz. Quando o sol vai se pôr, elas vão para o puleiro. E só sai de lá quando o sol brilhar de novo. Era assim também. Uma dúvida aqui, eu acho que muitos vão ter. Digamos que eu estudo à noite, tá certo? Faço faculdade à noite, ou faço um curso técnico à noite. Eu estudo à noite. Né? E aí, na questão, por exemplo, o Shabbat caiu na quarta-feira, tá? Só que como eu vou guardar durante o dia, eu posso ir, no caso, à escola normalmente, né? Você pode ir na terça-feira à noite tranquilamente. Logo Sim. Depois do pôr do sol, você pode ir para a escola, você pode chegar da escola, fazer as coisas que você tiver que fazer para celebrar o Shabbat no dia seguinte, ou seja, ao nascer do sol. Isso é realmente muito interessante. Eu vou convidar aqui o irmão Sérgio, ver se ele tem alguma pergunta aí.